Olá, eu sou a Melissa. Essa equipe é constituída por mim, Larissa Oliveira, Guilherme Silva e Pedro Silva. Nós iremos apresentar o artigo Biocarvão ativado, preparação, caracterização e aplicação eletroanalítica de uma estratégia alternativa para a determinação de níquel. A apresentação será feita inicialmente por mim, depois pelo Pedro e o Guilherme. O biocarvão é produto da pirólise de biomassa de diferentes resíduos, como cana-de-açúcar, pellet de madeira, casca de coco e até mesmo de resíduo de comida. Esse biocarvão ele passa por um processo de fontanização e se torna reativo a várias espécies orgânicas ou orgânicas. As aplicações do biocarvão são diversas, mas as principais são a remoção de contaminantes ambientais, como foi proposto por Dalmy em 2015. Ele fez a absorção e dissolução de metais pesados em carvão derivado de bagaço de cana, de açúcar e outros resíduos vegetais para o tratamento de águas e solos contaminados. Outra área é a imobilização de poluentes em soluções aquosas, como foi feito por Cal em 2011. Ele avaliou a capacidade do biocarvão de biomassa de esterco leiteiro em imobilizar chumbo e pesticida orgânico em solos contaminados. Já na área eletroquímica, o biocarvão tem sido proposto como modificador de eletrodo. Em seguida, feita a determinação fotométrica dos íons metálicos, como foi feito por Oliveira em 2015. Ele usou biocarvão de torta de mamona como modificador de eletrodo, em combinação com técnicas voltamétricas para concentração e determinação de íons cobre em amostras de bebidas alcoólicas. Além disso, outros artigos têm sido observados, têm sido apresentados, relatando trabalhos sobre a dissolução de íons metálicos como níquel no biocarvão ativado. E é justamente essa a ideia do trabalho. Usar o biocarvão quimicamente ativado como modificador de eletrodo para a determinação eletroquímica de níquel. Mas por que analisar química? Em quais amostras fazer essa quantificação? E como realizar essa determinação eletroquímica? O níquel ele é um elemento químico que possui toxicidade moderada. E ele pode provocar doenças de pele, reações alérgicas e até mesmo ter um caráter cancerígeno dependendo da exposição dele. Além disso, ele pode ser considerado um contaminante e poluente. Como contaminante em combustíveis, ele pode ser encontrado na matéria-prima do etanol, decorrente da absorção de metais de níquel pela planta. E ele sendo contaminante nessa matéria-prima, ele pode se tornar um poluente inorgânico no combustível, afetando o desempenho do motor automotivo pela formação de sais solúveis que podem induzir a corrosão e também aumentar os níveis de emissão de poluentes. A quantificação de níquel ela é feita por diferentes técnicas analíticas, sendo as principais a emissão atômica, a absorção atômica e também técnicas eletroquímicas. Sendo nessa última a voltametria de resolução, empregada em monitoramento do processo de redução do níquel com utilização de agentes complexantes. Sendo assim, nesse artigo foi proposta uma metodologia alternativa para a determinação de níquel em alcalino, uso de eletrodo de pasta de carbono modificado com biocarvão ativado em ácido nítrico, caracterização morfológica estrutural de biocarvão tratado e não tratado, e determinação voltamétrica de íon de níquel em amostra de bioetanol e água de descarga. Na metodologia, inicialmente foi feita a preparação e caracterização do biocarvão. Para isso, as amostras de biocarvão foram obtidas da biomassa de mamona, seguindo a metodologia já proposta anteriormente pelo mesmo autor do artigo. Nesse procedimento, o material foi peneirado até a obtenção de tamanho de partícula de até 420 micrômetros e, posteriormente, submetido ao processo de pirólise em forno tubular, em condições programadas de taxa de aquecimento de 5 graus por minuto, tempo de residência 60 minutos e temperatura de até 400 graus Celsius. A superfície do biocarvão foi submetida a um processo de ativação química com o objetivo de aumentar a quantidade de grupos funcionais e melhorar a capacidade dissoltiva do material. Para isso, o ácido nítrico foi usado como agente complexante. A dispersão do biocarvão mais o ácido nítrico foi colocado em um sistema de refluxo sob agitação constante em condições controladas por 3 horas a 60 graus Celsius. Após a etapa de ativação química, a mistura foi filtrada, lavada com água destilada, seca em estufa a 100 graus Celsius por 24 horas e armazenada para posterior utilização como modificador de eletrodos.
As caracterizações de amostras de biocarvão foram feitas por análise termogravimétrica e calorimetria diferencial de varredura. A identificação de presença de grupos funcionais na superfície das amostras foi feita por espectroscopia RTIR e titulação potenciométrica pelo método de Cohen. Além disso, foi analisada a área de superfície e distribuição do tamanho dos poros. Na espectroscopia Raman foi feita a caracterização dos defeitos desses materiais das amostras e o mapeamento químico foi avaliado com microscopia eletrônica de varredura. Foram construídos 2 eletrodos de carbono. O primeiro foi preparado usando óleo mineral, pó de grafite e agente modificador. E o segundo foi usado os mesmos reagentes, com exceção do agente modificador. Em ambos, os componentes foram misturados e homogeneizados com pilão e amorfariz. Os eletrodos foram montados por compactação da pasta de carbono em um suporte tubular de PVC contendo uma haste de cobre como contato elétrico. Inicialmente foi feita a pré-concentração espontânea de níquel na superfície do eletrodo em solução de acetato de sódio sobre agitação constante e potencial de circuito aberto por 10 minutos. Em seguida, o eletrodo foi transferido para a célula eletroquímica contendo a solução de hidróxido de potássio e submetida a varredura voltammétrica cíclica para promover reações redox de níquel. Os parâmetros instrumentais avaliados foram taxa de varredura, tempo e condicionamento potencial. O sistema eletroquímico foi constituído por um eletrodo modificado com pasta de carbono como eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência, cloreto e cloreto de prata, e um eletrodo de fio de platina como eletrodo auxiliar. As aplicações analíticas foram as amostras de bioetanol e água de descarga, que é a água no escapamento do carro. A validação do método foi feita por adição de padrão. Quanto os resultados dessa metodologia empregadas e as amostras utilizadas, será apresentado pelo Pedro e depois pelo Guilherme. Olá, meu nome é Pedro e darei início à apresentação dos primeiros resultados deste trabalho. Primeiramente, o comportamento eletroquímico do CPME com biocarvão ativado foi avaliado. A avaliação da concentração prévia e determinação dos íons de níquel 2 foi realizada através da formação da dupla redox de níquel 2 e níquel 3. O gráfico gerado foi obtido por voltammetria cíclica em 3 eletrodos. Um eletrodo não modificado, CPE em preto, modificado com o biocarvão precursor, CPME-PB em azul, e com o biocarvão ativado, o CPME-AB, no caso a curva em vermelho. Percebe-se, por esse voltamograma, que tanto o eletrodo não modificado quanto o modificado com o biocarvão precursor exibiram uma pequena intensidade de pico, pouco mensurável, enquanto que o biocarvão ativado, em vermelho, apresentou sinais redox bem definidos. Provavelmente é esse o eletrodo que possui o maior potencial para pré-concentração de íons de níquel 2, em virtude do aumento de grupos ácidos superficiais no biocarvão ativado. Pode passar, por favor? Com o objetivo de entender essa interação do níquel com os grupos na superfície do biocarvão, foi realizado um estudo da superfície da pasta do carvão modificada com o biocarvão ativado. A primeira imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura e nos mostra que a estrutura do biocarvão, no caso as partes mais claras, é facilmente distinguível do grafite. As próximas imagens são os espectros obtidos por espectroscopia de raio-x por dispersão para os elementos carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre e níquel. Como esperado, a presença do carbono na figura B é observada em quase toda a região, devido à grande quantidade de grafite e estruturas de biocarvão. As figuras C, D e E nos mostram quantidades significativas de oxigênio e nitrogênio e uma pequena presença de enxofre, respectivamente. Já na última imagem, a F, nos confirma a presença de níquel na estrutura. Pode passar? Essa próxima figura, no caso o gráfico A, nos mostra a curva termogravimétrica obtida de amostras do biocarvão precursor e do bioativado. Ambas as amostras possuem uma queda significativa de massa acima dos 400 graus Celsius. Essa perda está relacionada à degradação da celulose ainda presente nas amostras do biocarvão. Outra etapa da caracterização do material foi a obtenção do espectro Raman das amostras, nos mostrando um típico comportamento
de um material pirolizado, no caso o gráfico B. No espectro, foi observada a presença das bandas G e D aos 1570 e 1350 cm a -1. A banda G está relacionada a vibrações na estrutura do carbono cristalino, enquanto que a D corresponde a falhas, a defeitos estruturais presentes. O aumento no valor entre a razão de ambas nos mostra que o material ativado apresentou mais grupos funcionais de superfície, falhas ou defeitos, comparados ao biocarvão precursor. Por fim, o gráfico C foi uma análise por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier. Foi realizada com o objetivo de identificar quais eram os grupos funcionais nas amostras do biocarvão. Ambas as amostras mostraram bandas características de material carbonáceo. Pode passar? A influência da etapa condicional foi avaliada durante a reação de formação do óxido-hidróxido de níquel. Foram aplicados potenciais diferentes, de 0 até 0,8 volts em diferentes períodos de tempo, de 0 até 150 segundos. Percebe-se no voltammograma A que a aplicação do potencial ocasiona um aumento no pico anódico do níquel, com a melhor resposta obtida 0,7 volt, e depois disso não houve variação. Já com relação ao tempo, o gráfico B, o aumento no sinal de resposta foi proporcional ao aumento do tempo até os 90 segundos. Na figura C, percebe-se um aumento na intensidade da corrente com o aumento do pH, até o pH de 7, que no caso foi a melhor condição obtida. Por último, o estudo do tempo de pré-concentração foi realizado pela imersão do eletrodo com carvão bioativado numa solução de acetato de sódio com pH 7 e íons de níquel 2. Nota-se pelo voltammograma D que há uma relação direta entre o tempo de imersão e os sinais de resposta. Quanto mais tempo o eletrodo ficou imerso, uma maior quantidade de analito alcançou a superfície do eletrodo, resultando em um aumento na intensidade da corrente de pico. Porém, isso só ocorre até os 20 minutos, e logo depois disso o sinal se mostra constante. Isto pode ter ocorrido, provavelmente, pela saturação dos sítios ativos na superfície do biocarvão do eletrodo. Pode passar? Então, eu sou o Guilherme, eu vou continuar a parte de resultados de discussão. E falando agora sobre a performance analítica do eletrodo modificado com biocarvão, que é o CPME-AB, para ser possível se obter o melhor desempenho para o sensor criado, algumas medidas de voltametria cíclica foram realizadas usando os parâmetros experimentais otimizados, como proporção de biocarvão de 15% massa-massa, solução de pré-concentração de acetato de sódio em pH 7, tempo de pré-concentração de 5 minutos, potencial de condicionamento de 0,7 volts, tempo de condicionamento de 90 segundos, eletrólito de suporte de hidróxido de potássio 0,01 mol por litro, velocidade de scan de 50 mV por segundo e total de 10 ciclos. Pode passar. A curva analítica ela foi feita em triplicata, onde se observou uma correlação entre a concentração de níquel e a resposta de sinal analítico. O níquel 2 ele foi testado na faixa de concentração de 1 a 100 micromol por litro, mas uma resposta linear foi obtida no intervalo de 1 a 30 micromol por litro. O limite de detecção foi de 0,25 micromol por litro, calculado a partir de 3 vezes o desvio padrão do branco, dividido pela inclinação da reta. A repetibilidade do método foi avaliada a partir de 10 medidas sucessivas, feitas com o mesmo eletrodo, e a reprodutibilidade com 10 eletrodos diferentes. As medidas voltamétricas encontraram um desvio padrão relativo de 2%, demonstrando que o método proposto apresentou uma boa repetibilidade e boa reprodutibilidade. O método analítico usando eletrodo modificado com biocarvão foi comparado com outros trabalhos reportados na literatura, que também fazem a determinação de níquel em diferentes amostras, como combustível de etanol, água industrial, de rio, água de neve e também amostras de vegetais. Como pode ser observado na tabela, vários métodos para a determinação de níquel empregam a técnica de stripping com uma pré-concentração espontânea do analito. E o stripping é o processo de remoção de um soluto existente no solvente. Dessa forma, o tempo de imersão do eletrodo é um fator importante para garantir a frequência analítica do método. E nesse sentido, o eletrodo de biocarvão desenvolvido apresentou um tempo de pré-concentração satisfatório, comparável aos outros métodos reportados na literatura. E é importante destacar que os trabalhos reportados com os menores tempos de pré-concentração realizaram essa etapa com a aplicação de potencial elétrico, de forma que, diferente do nosso trabalho, que realizou a etapa de pré-concentração de forma espontânea, sem aplicar um potencial elétrico.
E além disso, as reações com par redox níquel 2 e níquel 3 também permitiram o monitoramento de níquel em potenciais mais positivos do que as reações de redução do níquel 2. E também se observa na tabela que o eletrodo modificado com biocarvão foi o único que não necessitou de uso de um agente complexante para fazer a pré-concentração do nanito, sendo o próprio ligante do biocarvão o responsável por fazer isso. Nos outros trabalhos foi utilizado como complexante principalmente a dimetildioxima, além de um trabalho que utilizou o complexo de cloro-paládio. Bom, outros íons metálicos poderiam interferir no sinal de resposta do níquel ao interagir de forma competitiva com os grupos de superfície do biocarvão, na etapa de pré-concentração, de forma que eles poderiam produzir picos que poderiam passar do sinal do níquel ou se misturar com eles num overlap. E dessa forma, os autores do artigo testaram algumas substâncias potencialmente interferentes, já que elas poderiam estar presentes em baixa concentração em amostras reais de combustível. Então, íons de chumbo 2, cobre 2, ferro 2, cádmio 2, cobalto 2 e zinco 2 foram avaliados de forma separada e misturados em uma solução multicomponente. Eles foram adicionados em 3 níveis de concentração, de 1, 10 e 100 micromol por litro, na presença de uma concentração fixa de 10 micromol por litro de níquel 2 na solução de pré-concentração. As substâncias interferentes foram analisadas com mais ou menos 10% de erro na altura do pico de oxidação de níquel 2. Como resultado, nenhuma interferência significante foi verificada para as espécies avaliadas em concentrações menores ou iguais a de 10 micromol por litro de níquel 2, demonstrando uma boa performance para o dispositivo proposto, com desvio padrão menor do que 10% das medidas voltamétricas. Porém, um efeito de interferência foi observado para a maior concentração das substâncias avaliadas, que é de 100 micromol por litro, mas, em geral, essa concentração de compostos não são encontradas em combustíveis. E mesmo se fosse encontrada, essa interferência poderia ser diminuída ao utilizar o procedimento de adição de padrão. Pode passar. Bom, a validação da metodologia para determinação de níquel ela foi feita em amostras reais de combustível bioetanol e água de descarga, empregando os métodos de adulteração e recuperação. A amostra de bioetanol foi adulterada com 10 micromol por litro de íons níquel 2 e a amostra de água foi adulterada com 17 micromol por litro, que é a metade do limite permitido na legislação brasileira para água de descarga. E essa figura ela mostra os resultados obtidos para a curva de adição de padrão e os voltamogramas dessas adições para a amostra de bioetanol. Foram encontrados valores de recuperação de 103% por bioetanol e 109% para a amostra de água, o que demonstra que o método é eficiente para a determinação de amostras reais sem efeitos de matriz. A tabela mostra que foi adicionado 10 micromol por litro de íons níquel na amostra de bioetanol e após a análise foi encontrado 10,3 micromol por litro, sendo esse 0,3 micromol por litro a quantidade que estava presente na amostra. E esse é o motivo do percentual de recuperação ser maior que 100%, pois a quantidade encontrada é superior à concentração inicial. E a mesma coisa é observada para a amostra de água de descarga. Bom, a estratégia alternativa desenvolvida nesse trabalho para a determinação de níquel apresentou algumas vantagens e considerações interessantes, como o fato de não precisar usar eletrodos com um intervalo de potencial muito amplo, como mercúrio ou similares, e isso porque as reações redox do par níquel 2 níquel 3 ocorrem em potencial moderado, e dessa forma elas podem ser facilmente monitoradas usando um eletrodo à base de carbono. Os eletrodos modificados com pasta de carbono, que são CPME, são dispositivos simples e baratos com sinais de resposta significativos. O biocarvão foi produzido a partir de um resíduo de biomassa industrial, o que tem uma pegada de ser algo ambientalmente correto. A síntese do biocarvão é simples e bem eficaz em incorporação de grupos funcionais no material, melhorando as suas propriedades adsortivas. E na metodologia também não é necessário utilizar agentes complexantes para fazer a pré-concentração do níquel na superfície do eletrodo, como é no método convencional reportado na literatura. E devido às propriedades da pré-concentração espontânea, sem aplicação de potencial, o dispositivo ele poderia ser usado como amostrador passivo, fazendo uma pré-concentração remota das espécies com as medidas voltamétricas posteriores no laboratório. Pode passar. Bom, como conclusão, o artigo do nosso seminário reportou uma nova estratégia para a determinação de níquel através do monitoramento do par redox níquel 2 e níquel 3, usando um eletrodo modificado com pasta de carbono com um biocarvão ativo. E esse material apresentou uma maior capacidade de pré-concentração de níquel em comparação com o precursor biocarvão não tratado. Essa melhora foi devido ao aumento de grupos funcionais oxigenados após a ativação química do biocarvão.
E o método analítico conseguiu determinar níquel em amostras de bioetanol e água de descarga através do método de adulteração e recuperação. E a estratégia desenvolvida pode ser empregada como uma metodologia analítica alternativa para monitorar ou determinar níquel em amostras aquosas. Pode passar. Esse foi o artigo de referência que a gente utilizou no nosso trabalho. Pode passar. E a gente agradece a atenção do professor e estamos à disposição para comentários e dúvidas. Muito obrigado.